Então, meus irmãos, no capítulo 1 do livro de Gênesis, nós vamos ver o seguinte. No versículo 1, a Escritura vai nos dizer assim: no princípio Deus criou os céus e a terra estava informe e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus soprava sobre a superfície das águas. Perceba, no versículo de número 6 do capítulo 1, vai dizer assim, ó: então disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo o seguinte: havia muitas águas. E a terra, eu vou fazer de vermelho, para vocês verem aí. E a terra era sem forma e vazia. Ok? A terra era sem forma e vazia. E ela estava no meio de muitas águas. Assim diz a palavra. Então o texto sagrado vai nos dizer que o nosso Deus faz separação entre águas e águas. Então o Senhor, ele abre um espaço, uma expansão em volta da terra. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai fazer isso aqui, ó. Vai abrir um espaço em volta da terra. Vou fazer de preto. Ok? Então fica um espaço em volta da terra, sem forma e vazia. Sem forma e vazia. A terra era sem forma e vazia. Ok? Assim. Então, esse versículo, isso vai traduzir Gênesis capítulo 1, versículo 6. Gênesis capítulo 1, verso 6. Que diz assim: então disse Deus, haja uma separação no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Então, entre águas e águas, uma separação. Ok? É isso aqui. Então, Deus vai dizer o seguinte: haja uma separação. Haja um espaço. Isso aqui nada mais, nada menos é do que isso, ó. Vou fazer aqui com preto. Do que isso aqui, ó. Isso aqui. Isso aqui é a terra. É a terra sendo gerada. Isso é a visão correta de Gênesis capítulo 1. A criação da terra. Ok? Então isso aqui é a terra sendo gerada. Ela sendo gerada. Então Deus faz isso. Porque ela foi sendo gerada dentro das águas. Igual uma criança. É gerada, ela é sem forma e vazia uma criança. Ela sem forma uma criança, aliás. Uma criança é sem forma. Ela não tem forma. Davi diz, tu me olhaste no ventre da minha mãe ainda informe. Então a terra estava sendo gerada no meio de águas. Uma criança não é gerada numa placenta de água? É o mesmo jeito a terra. Vamos ver isso? Em 2 Pedro, no capítulo de número 3, versículo de número 5, vai dizer o seguinte: eles voluntariamente ignoram isto pela palavra de Deus. Já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. Ok? Então, do meio da água subsiste. A terra foi tirada do meio da água. Então, quando uma mulher, a criança nasce, ela dá o quê? Ela dá a luz. Ok? Então, por isso que quando foi ter o nascimento da terra, o que Deus disse? Deus disse, haja luz. Ok? Então, era nada mais, nada menos do que haja luz. Deus estava falando, nasce terra. Era isso que Deus estava falando. Isso é tremendo. Aleluia. Então, Deus abre esse espaço. Então, Deus
Deus faz nascer a terra. Então era o Espírito que estava fertilizando, cuidando. O Espírito Santo ficava dando voltas, fertilizando, cuidando da terra para até chegar ao nascimento dela. Ok? Até dar o nascimento da terra. Por isso que o texto vai dizer dessa forma: e a terra estava informe e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus soprava sobre a superfície das águas. Então o Espírito Santo estava cuidando do processo do nascimento da terra. E por que Deus abre esse espaço? Por quê? Então a água não vinha até a terra nesse momento, porque Deus abriu esse espaço. Por quê? Porque para Deus trabalhar, Ele precisa de espaço. E assim na minha vida e na sua vida. Para Ele trabalhar na minha vida e trabalhar na sua vida, Ele precisa de espaço. Sem espaço, Deus não trabalha. Não tem como o Senhor trabalhar na minha vida e na sua vida. Então, Ele abre esse espaço para trabalhar na terra. E na hora que Ele vai trabalhar na terra, o que Ele vai fazer? Ele vai separar porção seca e porção molhada. Então Ele vai fazer isso aqui com a terra e vai ficar porção seca de um lado e porção molhada de outro, que é a água. Ok? Aí Ele começa a trabalhar na terra. Isso é tremendo.